Por acaso você também trava quando desenha cenários? Oi gente, eu sou a Nécora, bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar os passos que eu mesma segui para tentar desenhar cenários básicos. Eu me desafiei a aprender isso pela liberdade de desenhar cidades e cômodos. Eu comecei esse projeto em abril e agora eu tô perto de finalizar ele só em outubro. Bem, vamos parar de enrolar tanto e bora iniciar, né? Meus primeiros dias foram fazer vários cubos em perspectiva de um ponto de fuga. Eu não usei réguas nesses treinamentos porque eu queria treinar o meu traço. Ah, Nécora, por que que você estava treinando o seu traço, sendo que você acabou de iniciar? Eu estava treinando meu traço porque eu iniciei a desenhar no computador também, na mesma época. Eu precisava me acostumar com a mesa digitalizadora. Então, sabendo disso tudo, eu foquei em fazer exercícios básicos, como treinos de linha, desenhos de observação e, principalmente, aquele exercício clássico de perspectiva que todo vídeo, basicamente, sobre esse tema, ele vai estar lá. Eu também tenho conhecimento que esses exercícios que eu estava fazendo são focados em perspectiva linear, porém, como eu tô focando em fazer cenários e não personagens, considero que tá tudo certo. Nas próximas semanas, o que aconteceu foi que deu basicamente tudo errado, porque eu fiz uma quantidade muito baixa dos exercícios. O que aconteceu foi o seguinte: de segunda a sexta-feira, eu ia fazer os exercícios todo santo dia. E acabava que eu fazia o exercício só segunda-feira e quarta-feira. Eu ficava o resto da semana sem fazer nada. Eu não vou me defender, eu procrastinei muito, porém, de qualquer forma, eu estudei, então vai ficar assim. Na fase 2 dos meus exercícios, eu fazia muitos cubos e tentava transformar eles em outras coisas, mas por alguma razão eu não explorei variedade. Eu tenho muito pouca experiência em desenhar objetos em perspectiva que não sejam cubos, então se alguém me pedir para desenhar uma coisa que não seja uma caixa em perspectiva, eu vou ter dificuldade. E mesmo eu tendo noção que eu sou travada nessa área, eu ainda assim fiz uma quantidade muito menor de exercícios do que da primeira parte, infelizmente, mas eu continuei meus estudos mesmo assim. Eu ainda continuei querendo concluir isso tudo, porque se eu escolhesse desistir, eu ia jogar todo o meu esforço fora, mesmo que não tenha sido muito. Então, chegou uma hora que eu simplesmente parei com os exercícios e comecei a fazer esboços de cenários, e o tema que eu escolhi na maioria deles foi Minecraft. Isso me ajudou a diminuir meu tédio e repetição. Eu, sinceramente, não me arrependi de ter tomado essa decisão, porque eu precisava praticar fazer cenários. Nesse processo todo de fazer pequenos cenários, eu peguei algumas dicas para usar nos meus projetos, e até aqui, eu já tinha passado pela fase de me acostumar a desenhar no computador. Finalmente, que demorou. E com isso, chegou a hora de começar meus projetos finais. No meu primeiro projeto, eu decidi fazer ele com um ponto de fuga e também em um tema mais jogado pro terror. É uma área que eu tenho um pouco de interesse. Esse desenho, inclusive, me deu umas ideias, talvez eu desenvolva elas futuramente. E o que me incomodou em fazer os projetos não é a parte de desenhar, e sim pintar eles. Eu, sinceramente, em vídeos futuros vou repensar se vou usar cores nas minhas artes, porque essa parte demora demais pra finalizar, e eu ainda inventei de fazer 2 projetos, então ficou muito puxado. Nesse cenário que eu desenhei, eu usei 2 personagens. Uma é a Miocê e o outro é um personagem totalmente aleatório. O que eu quis fazer foi ela escapando de uma estação científica, e apenas isso, não foi nada complexo. E eu achei esse desenho bem mais simples do que o segundo, porém ainda assim eu continuo gostando dele. No segundo projeto, foi basicamente o oposto do outro. Não é personagem do canal, são 2 pontos de fuga, e é um cenário bem mais aconchegante comparado ao primeiro. Sinceramente, entre os 2 cenários, o segundo deu mais trabalho justamente por ele ser maior. Eu creio que daria pra eu ter feito algo ainda melhor, mas eu fiquei mais de 4 semanas nessa arte, então eu acabei acelerando meu processo de pintura. Sobre história, não tenho o que falar, porque eu só queria fazer uma personagem dormindo de boa. Sobre a parte técnica dessa arte, esse desenho me deu muito mais trabalho. Eu tinha estudado principalmente para um ponto de fuga, e eu fui inventar de fazer o cenário com 2 pontos de fuga, sendo que eu mal estudei sobre o ponto de fuga. Então, obviamente, eu me estressei muito mais. E no meio dessa dificuldade toda, eu acabei descobrindo umas coisas, como por exemplo, que eu tinha começado a estudar sobre perspectiva de forma errada. Eu comecei a estudar usando cenários internos, e para mim isso não tinha diferença, mas na prática, a dificuldade de desenhar cenários internos é maior. Mas tá tudo bem, de qualquer forma, eu queria desenhar cenários internos, então provavelmente saber dessa informação desde o início não ia mudar nada. Bom, nessa jornada eu cometi alguns erros, como falta de organização nas etapas do estudo, falta de responsabilidade em relação ao tempo, eu procrastinei demais, comecei estudando cenários internos, o que talvez não tenha sido o ideal. Em geral, mesmo que tudo tenha saído de forma bem desorganizada no final das contas, eu tive resultados que me deixaram feliz. Eu fiquei anos desenhando no telefone e sem conseguir fazer praticamente nada que eu queria. Poder criar alguma coisa assim foi muito importante pra mim. Eu compartilhei minha jornada de artista, nada perfeito,
feita, mas que eu ainda assim finalizei. Inclusive, eu já comecei a estudar sobre cenários externos, mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Esse é meu primeiro vídeo aqui, basicamente um teste meu. Eu espero que tenham gostado. O próximo vídeo deve ser uma continuação desse, ou outro estudo meu. Então, caso queira acompanhar, se inscrevam aí, fiquem bem e bebam água.